A partir de agora, Frente a Frente, um programa dos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Olá, está começando agora Frente a Frente, um programa realizado pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá, com a coordenação da professora Valdete da Graça. Tanto em cidades grandes como nos pequenos municípios, a situação de vida nas ruas é alarmante. Não é um problema exclusivamente dos brasileiros. Na verdade, está presente no mundo todo. Vamos entender hoje melhor sobre essa condição na cidade, com a doutora e socióloga e professora também, Ana Lúcia Rodrigues. Prazer, Ana. Bem-vinda ao nosso programa. É um prazer. O grande prazer de estar aqui é meu, Léo, e esse é um assunto que me é muito caro, Então, inclusive, eu também gostaria de agradecer ao convite, e de dizer que, de fato, esse é um assunto muito importante hoje, Inclusive, temos que tratar dele porque a presença das pessoas em situação de rua, em Maringá, nas médias e grandes cidades do Brasil, e como você mesmo disse, em vários lugares do mundo, é crescente. Esse fenômeno tem aumentado em todos os lugares. Certo. Ana, muita gente não conhece, ou às vezes nem ouviu falar sobre o observatório, que fica aqui dentro da UEM, localizado na cidade de Maringá. O que seria, o que faz esse observatório, Ana? Muito bem. Nós vamos falar dessa pesquisa que é realizada pelo Observatório das Metrópoles. Esta pesquisa, especialmente, é uma parceria que nós temos com a SASC, que é a Secretaria de Assistência Social do município. E o observatório, ele tem como objetivo exatamente fazer pesquisa para subsidiar políticas públicas, Leonardo, para subsidiar os movimentos sociais, para fazer esse diálogo com a sociedade, na verdade. Então, o nosso núcleo está aqui em Maringá e o observatório compõe uma rede nacional de núcleos de pesquisa. Só que os demais núcleos no Brasil todo estão assim, em várias capitais. Nós temos em 16 capitais os núcleos do observatório em universidades federais. O núcleo de Maringá é o único que está no interior do país, fora de uma capital. Inclusive para nós aqui em Maringá é valoroso, e é uma honra compor uma rede nacional como essa. E a gente já está aqui, dentro da Universidade Estadual de Maringá, faz 14 anos, que o núcleo foi criado e a gente então vem desenvolvendo pesquisa junto com a sociedade, junto com o poder público, como eu disse no início, visando contribuir para responder aos problemas da sociedade. Sim. E Ana, quem que são essas pessoas que trabalham dentro do núcleo? Quem são os pesquisadores que atuam? Sim. Aqui em Maringá nós temos, o nosso núcleo é composto por professores, docentes, doutores, vinculados a programas de pós-graduação. Então nós temos a coordenação comigo, que sou do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e em Políticas Públicas. E além desses dois, a gente tem colegas pesquisadores que atuam do programa de Economia, Administração, Geografia, Estatística, Enfermagem, História, Geografia, acho que eu já falei, Enfim, tem assim um conjunto grande de profissionais de 5 áreas de conhecimento. Nós temos, de fato, hoje cerca de um quadro que está trabalhando, inclusive, num grande projeto do CNPq, que é chamado Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esses institutos nacionais são grandes projetos que o CNPq financia no Brasil, e o Observatório das Metrópoles compõe esses institutos nacionais. E aqui em Maringá nós temos cerca de uns quase 40 e poucos pesquisadores que atuam nesse projeto. Então é um grande projeto, E como eu disse, o objetivo é de fato fazer pesquisas que tem a ver com as políticas urbanas, certamente, mas com o desenvolvimento desse modo urbano, com o desenvolvimento da cidade, com a leitura da problemática que compõe hoje o mundo urbano, que é majoritariamente onde as pessoas estão vivendo. Se a gente pensar em Brasil, por exemplo, nós temos 85% da população morando nas cidades.
Na nossa região, é maior ainda isso. Aqui em Maringá, por exemplo, Maringá tem 99,5% da população morando na cidade. A gente tem uma população vivendo hoje no mundo rural muito pequena, né? E, nesse sentido, os problemas se agigantam, né, exatamente nesses aglomerados urbanos, especialmente, né, e aí o Observatório das Metrópoles tem a ver com isso. A gente estuda o fenômeno urbano, mas mais do que isso. A gente estuda o fenômeno metropolitano. Por quê? Né? O crescimento é tão grande que a gente tem esse chamado processo de conurbação, né, que vai espraiando para além dos limites municipais e as manchas urbanas vão se constituindo e a gente chega a ter, né, mesmo aqui, né, se a gente pensar aqui em Maringá, a gente tem Maringá e Sarandi num limite já totalmente conurbado que muitos moradores às vezes não reconhecem onde que está o limite. Né, mas nós temos essa conurbação alcançando Paissandu, já praticamente alcançando Marialva, né, a Floresta já está ali também, a Floresta está crescendo para cá. Então, é esse crescimento urbano e aí o enfrentamento de problemas, né, que tem a ver com essas manchas, que são uma única mancha, mas que todavia enfrenta, né, desafios e obstáculos que têm a ver com a autonomia de cada município. Né? Cada município é um ente autônomo, né? E ele às vezes não consegue responder certos problemas porque o problema está vinculado a essa dinâmica metropolitana. Né? E aí é nesse sentido que também a nossa, né, a Constituição do Observatório das Metrópoles vai se dando e visando responder não apenas problemas internos a cada município, mas também, sabe, criar mecanismos para construir aquilo que a gente chama de governabilidade. Né? A gente precisa construir governabilidade desses territórios. O território metropolitano está órfão de governo hoje. Não temos. A gente tem problemas de mobilidade. Né? Só para Maringá, todos os dias, vem 28 mil pessoas trabalhar. As pessoas saem de Sarandi, só de Sarandi para Maringá. As pessoas saem de Sarandi, 28 mil trabalhadores ou estudantes. Eles vêm para cá, fazendo esse movimento chamado pendular. Vem para Maringá, trabalha ou estuda e volta para Sarandi. Nós não temos uma política de transporte integrado, então, de transporte metropolitano. Então o núcleo, ele observa vários fatores, né? Além aqui de Maringá, o observatório ele analisa questões dos moradores, né? No país todo ele tem um núcleo espalhado. Então cada um tem um objetivo em si? Exatamente. Na verdade não. Na verdade nós temos como eu te falei, nós todos fazemos pesquisas dentro desse grande projeto que é dos Institutos Nacionais, né? O INCT, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Aí todos os núcleos no Brasil inteiro fazem as mesmas pesquisas. Né? A gente utiliza dados que tem em todo o país, por exemplo, os dados do IBGE, muitas pesquisas do IBGE nós utilizamos, né? Nós levantamos os dados aqui, mas também São Paulo levanta. Então, a gente consegue fazer comparações entre todas essas grandes áreas urbanas metropolitanas, mas aí cada núcleo também faz suas pesquisas específicas. Por exemplo, sobre a população em situação de rua. Né, o São Paulo faz, né, nós temos a pesquisadora Marisa, lá da PUC de São Paulo, que é do Serviço Social, e ela trabalha com a população em situação de rua lá. Né? Então, porque quando tem censos... né? Mas aí é muito interessante, porque é claro que a dimensão e a proporção do problema é totalmente distinta. Né? Porque nós estamos falando de Maringá, que tem uma região metropolitana que tem 800 mil pessoas morando, e de São Paulo, que tem 25 milhões de pessoas. Né? Então, quer dizer, mas guardadas as proporções, porque a gente trabalha com dados chamados relativos, né? Que são assim, por que é comparável? Porque a gente trabalha com percentuais, né? Com médias, etc. E, portanto, a gente compara sim. Né? E é muito legal uma cidade, uma região nossa, nova, como é a de Maringá, fazer pesquisas que estão sendo feitas também em São Paulo, porque a gente percebe o seguinte: os problemas, todos numa dimensão muito menor, mas os problemas que estão acontecendo em São Paulo acontecem em Maringá também. A despeito de Maringá ainda ficar insistindo numa imagem. Né? Então tem uma imagem que Maringá busca vender, né, de cidade que não tem nenhum problema, que é a melhor cidade do mundo para viver. Todavia, essa cidade, né, por trás da imagem, ela
apresenta todos os problemas que estão presentes lá em São Paulo também. Tem os mesmos fatores, né? Mas, Ana, quais são os fatores que levam as pessoas a irem buscar morar na rua? Hoje em dia vocês estão fazendo essa pesquisa que retrata esse tema, né? Dos moradores de ruas. Quais são esses fatores que levam as pessoas até morar na rua? Bom, em geral, né, a pessoa vai para a rua, né, pelo menos os dados estão mostrando, nós realizamos, né, pesquisa já durante 4 anos. Essa é a quarta edição dessa pesquisa que a gente vem fazendo. Então, nós replicamos a mesma pesquisa desde 2015. Desde então, né, os fatores vão se repetindo, né? A gente percebe que em maior ou menor proporção, mas o que leva primordialmente as pessoas para a condição de rua é a dependência química, né? Agora, é evidente que quando a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada, nós temos que considerar que a dependência química está associada a outras questões, inclusive questões assim macro, né? Se nós pensarmos que tem uma crise econômica, uma crise social implantada, né, na nossa atualidade, essa crise vai motivando também, né, muitas dessas situações em que a pessoa se torna dependente. Né, mas quando você pergunta para o sujeito hoje que está lá na rua, o que te trouxe para a rua? Ele fala, né, em primeiro lugar, dependência química. Por que você vive na rua? Né? Eu vivo porque eu sou dependente, eu utilizo algum tipo de substância psicoativa. Ele não fala psicoativa, né? Mas é exatamente isso, né? Usa alguma droga, mas sempre associada com, né? Você tem lá algum entorpecente, mas ele está associado com álcool, né? Porque o álcool ainda né, a substância ativa aí que as pessoas mais usam, né? 80% de quem está na rua é usuário de álcool. Só que o que se associa ao álcool, a maconha, nesses 4 anos a gente percebe que ela vem caindo, o uso, mas o crack vem crescendo, né? O crack Então de fato, um grande problema que está presente em Maringá, né, no meio da população que lá vive, mas não apenas por isso. As pessoas alegam, né, eu vivo, né, estou na rua porque eu estou dependente químico, mas eu também, né, quais outros motivos te fizeram vir para a rua? Né, o segundo motivo que aparece é desentendimentos familiares, né? Então, tem rompimentos com a família, né? E aí os rompimentos estão associados ao terceiro motivo, que é o desemprego. O desemprego é o terceiro motivo que leva as pessoas para a condição de rua. Sim. E aí é aquilo, né? O sujeito, se a gente vive numa sociedade, né, em que o responsável pelo domicílio, né, tem que dar conta ali das despesas cotidianas, ele perde o emprego, muitas pessoas se desestruturam a um ponto de não conseguir se... Por falta de vergonha, muitas vezes, podemos dizer? Na verdade, o sujeito, assim, ele pagava todas as contas, ele perde o emprego. Né? Aí ele não consegue dar conta, muitas vezes ele vai e apela ao álcool, né? Começa a usar álcool. Usando o álcool começa a rolar problemas familiares, né? Porque é difícil conviver com um alcoólico dentro de casa. Principalmente se é alguém que está ali, que se sente ainda na obrigação, na nossa sociedade machista, o homem ainda ele se sente na obrigação de ser o mantenedor. Quando ele perde esse papel, ele se perde um pouco. Né? Então, aí é isso, aí é todo um círculo, né, que tem questões as mais variadas, mas que o fato do sujeito ter perdido aquele papel central dentro da família, dentro da casa dele, por vezes são, né, motivos que acabam levando para o alcoolismo, do alcoolismo para a rua, e na rua, muitas vezes, quando ele chega na rua, ele não usava outro tipo de substância psicoativa, ele acaba usando. Nossa. É um fator que também, que se parar para pensar, quem fala assim, o trabalhador, muitas vezes leva a essa situação. Mas, Ana, é fácil realizar? Como que é feita essa realização dessa pesquisa? Vocês chegam até as pessoas nas ruas e vocês conversam com elas? É fácil esse contato? Olha, eu diria que eu já trabalho, estou há 30 anos, né, atuando como professora na área de sociologia na universidade. Mas fiz 5 anos antes de faculdade, então eu já estou há 35 anos aí no campo da sociologia, eu já fiz muita pesquisa. Já atuei assim, em todo canto que você puder imaginar. Eu já fui para a favela, eu já fui para o condomínio fechado de altíssimo padrão, né? Eu já trabalhei assim com muitos temas. Eu te digo que fazer pesquisa com a população em situação de rua é o mais difícil, né? Tanto é verdade que a gente
primeiro que nós temos uma parceria com a prefeitura. Né? Por quê? Porque a gente precisa de treinamento, porque nós vamos não apenas os professores, alguns professores se envolvem nessa pesquisa, mas com os nossos estudantes. Né? Então, os alunos de vários cursos, né? O pessoal da enfermagem participa muito, serviço social, né? O pessoal das ciências sociais, da geografia, da arquitetura, enfim, onde nós estivermos dando aula, a gente vai trazendo os estudantes. E eles têm que ser treinados, porque não é trivial. Primeiro, a abordagem, é uma abordagem específica, né? Porque o sujeito, ele está, né, numa condição muito vulnerável, né? Então você tem que tomar cuidado, inclusive, para que não ocorra nenhum tipo de desrespeito, né, a essa condição. E outra coisa, a nossa pesquisa passa pelo comitê de ética, porque quando você pesquisa com pessoas, né, os comitês de ética, você tem que passar, né, com seres vivos em geral. Então. Não, é super, só para a gente ir para a rua, a gente faz uma semana de pesquisa. Né, a gente fica uns 2 dias inteiros, né, na rua, na região do Centro Pop, da Casa de Passagem, o albergue, né, vamos em alguns projetos que tem na rua, como por exemplo o Banho Solidário. Ficamos uma noite, né? A gente começa às 19h30, a gente se reúne e sai para trajetos pré-determinados, né? Porque a gente identifica com o pessoal da abordagem lá do Centro Pop, aonde é que as pessoas estão, porque também não é, né, não é muito fixo isso, né? Todo ano tem novidades, tem grupos de pessoas se fixando em determinados lugares e cada vez mais fora das áreas centrais, né? Uhum. E aí, então, é uma pesquisa que demanda um treinamento não só para a pesquisa, né, mesmo, mas para a especificidade desse tema. Né? E aí o pessoal da abordagem, assistentes sociais do Centro Pop, né, eles vêm participar conosco, né, desse processo de formação da equipe. Então, é um processo difícil, mas é maravilhoso, né, e os resultados são extraordinários. Gratificante também, né? Extraordinários. Por quê? As pessoas, os nossos estudantes, né, eles passam a ver alguma coisa que está lá, mas ninguém tinha visto, né? Porque, inclusive, o título é Desfazendo a Invisibilidade, né? Porque essas pessoas estão invisíveis, a gente não as vê. Nós passamos por elas todos os dias, mas parece que elas estão compondo a paisagem. São um elemento lá da paisagem e a gente vai naturalizando um fenômeno como esse e não os enxerga mais. Né? Então é muito bonito você ver os estudantes ainda jovens, né? Vocês maravilhosos, sabe, aprendendo a olhar para o mundo como ele é, né? A ver fenômenos e pior, mais do que isso, ir lá conversar com essas pessoas. Né? Então o processo é esse. Pessoal, o papo está muito bom, mas não perca, continuamos no próximo bloco. Não saia daí, hein? Até já. Estamos apresentando Frente a Frente. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Estamos de volta, mais um programa Frente a Frente. Pessoal, o papo é bem interessante, né, sobre os moradores de ruas aqui na cidade de Maringá. Mas, Ana, por que em Maringá tem bastante moradores, vem crescendo esses moradores na cidade? De fato, esse número vem aumentando, né? Só a nossa pesquisa começou a não apenas ir para a rua para fazer a contagem das pessoas, mas para definir também o perfil dessas pessoas, de onde elas vêm, enfim. Né, para efetivamente a gente conseguir pensar na solução dos problemas delas. E aí, em 2015, nós conseguimos falar com 219 pessoas. Cresceu 61% de 2015 até agora. Né, hoje nós conversamos, agora em setembro, fechamos a pesquisa, em 2018, no mês de setembro. Nós falamos com 357 pessoas. Né, vem crescendo por conta, aí é uma inferência, né, são interpretações que a gente vai fazendo.
na nossa avaliação tem a ver exatamente com a questão econômica, né? A questão macro do país afeta a vida das pessoas exatamente por aquilo que eu te falei, né? Vai desestruturando muito a vida cotidiana, a vida doméstica, né? E, enfim, aí então é um número grande. Aqui também nós temos acaba se replicando, né? Nós conhecemos o censo de São Paulo. Então as características das pessoas não são muito diferentes. Por exemplo, em todos os lugares. Londres, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pesquisa, inclusive de conhecer esse fenômeno em Londres, num período que lá estive. Londres também é majoritariamente homens que estão na rua, São Paulo, onde tivermos pesquisa, Brasília, Londrina está fechando uma, né? Então, assim, são homens, e qual é o perfil dessas pessoas? São homens, a idade, são jovens, né? E cada vez mais jovens, e com pessoas assim, como que a gente percebe que, né, está aumentando pelo número, mas também a gente percebe o seguinte, muitas das pessoas que estão na rua, elas estão há menos de um ano aqui em Maringá, né? Você tem bastante gente que, você perguntou, quanto tempo você está na rua? Tem gente que tem 40 anos na rua. Né? Eu mesma entrevistei alguém, um senhor, ele diz, olha, eu estou na rua faz 40 anos, professora. Tem uma senhora muito conhecida, Dona Cleusa, a gente inclusive não conseguiu encontrá-la, todos nós conhecemos ela fica ali na região da Vila Operária. A Dona Cleusa está na rua há mais de 30 anos também. Né? Então, a gente sabe que nessas pessoas, assim, né, em todos os lugares se replica isso. Elas são majoritariamente homens, cada vez mais jovens, baixíssima escolaridade. Né? Nós temos, inclusive, 5% dessas pessoas que não têm nem escolarização. Pode ter uma placa lá, não dê esmola, ele não sabe o que está escrito ali. Nós temos, eles têm no máximo, assim, 4 anos de escolarização, né? A grande maioria. Mas também há pessoas que também são de classe altas. Né? Tem. Você fala, né, a vida na rua né, é um problema, realmente mas também é um problema muito heterogêneo. Você não é a pessoa em situação de rua, né, ela tem todas as características. Você tem gente, a maioria tem baixa escolaridade, só que você tem gente que terminou a universidade, que tem nível superior e está na rua. Né? Você tem profissionais de alta, inclusive de alta especialização, que está na rua. Né? Você tem todo tipo de pessoa, né? Mas ela é majoritariamente não branca, né? Nós temos 25%, isso também é um dado de Maringá e dos demais municípios que têm por aí pesquisas. 25% dessa população, no máximo 30% é de cor branca, os demais é pardo, né, pretos, enfim, é de outra cor. Uhum. Nós temos, né, sei lá o que mais, né? Essas pessoas, elas estão... A maioria delas, em todas as pesquisas também, apesar de estarem na rua, estar numa situação extremamente vulnerável, elas não têm um processo vulnerável, não tem uma vulnerabilidade. Elas reúnem várias vulnerabilidades. Elas estão com problema de saúde, né? Quase 50% declaram que têm problemas de saúde, mas majoritariamente, mais de 90% em todos os lugares, e aqui também, quer sair da situação de rua. Você pergunta, você quer continuar nessa situação, nessa condição? Né? Na média aqui em Maringá, 93% nos dias. Não quero continuar na rua. É complicada a situação, né? Mas, Ana, a situação em si, na pesquisa realizada entre 2016 a 2017, foi revelado que 61% dos moradores foram buscar morar na rua, essas pessoas. Isso. Por que seria isso? Então, especialmente essas pessoas que entraram nos últimos 2 anos nessa condição, está mais associada a desemprego. Né? E é muito interessante porque quando nós começamos a fazer a pesquisa, tinha inclusive 13% dessas pessoas que iam para a rua por opção própria. Era muito, muito interessante. Algumas pessoas diziam, eu quero liberdade, eu não quero saber de ter contas para pagar no final de mês. Né? Eu não quero saber de ter telefone celular e eu não quero saber onde estão os meus documentos. Né? 13% nos dizia isso. Hoje, agora, né, 4% dessas pessoas com quem conversamos nos diz, eu vim para a rua por opção própria. O restante nos diz, eu não tive outra opção. Foi por falta de opção. Né? Eu perdi a moradia, a perda da moradia, porque, por exemplo, se há uma desestruturação familiar,
essas pessoas, né, em geral, elas sofreram processo de separação. No processo de separação, o sujeito está desempregado, né, por vezes já dependente de álcool, só tem uma casa, né, a mulher está lá já dando conta, mal e mal às vezes, mas ela está dando conta de manter a casa. Quem sai? O homem. Né? Então, o homem também sai nesse processo de desestruturação aí, mas é majoritariamente, eu te diria, por conta de questões, como eu falei, macroeconômicas, de crise, de desemprego, né? E que leva, claro, ao desentendimento. Né? Agora, ao na próxima rompimento. edição, você acredita que vai surgir um novo fator que leva as pessoas a morar na rua? Eu acho que não. Eu acho que os motivos vão aparecendo na fala deles, sempre os mesmos. Muito difícil que, né, alguém diga, sei lá, eu estou na rua por... Não tem muitas causas que eles próprios relatam, entendeu? Porque nós vemos numa sociedade, né, onde tudo está muito relacionado. Né, os problemas que uma família tem, outras também começam a enfrentar face a esse contexto, né, de crise econômica, de desemprego, de desestruturação das famílias, e, enfim, né, acho que não vai ter grande novidade. Agora, eu acho que na próxima, e aí é minha bola de cristal. Né, é o que você está esperando, né? Eu acho que para o ano que vem, considerando o que a gente está vendo, né, desde 2015, 16, 17, 18, 2019 vai acontecer o quê? Vai continuar aumentando. Os né? moradores nas ruas. Eu acho. Não só nos demais lugares também, mas aqui em Maringá também. Por quê? Por exemplo, tem metade das pessoas com quem nós falamos que são de Maringá mesmo, inclusive. Tá? Nascido aqui na cidade mesmo? De Maringá mesmo, está aqui metade do povo que está aí. Aí, uma outra metade que é de fora, veio de vários lugares. De São Paulo tem bastante gente, de cidades do interior do estado de São Paulo, de Londrina, Curitiba, enfim. Essas pessoas vieram para Maringá em busca de emprego. Acreditando que seria uma vida melhor, né? E acabaram... Acreditaram naquela imagem da cidade, da melhor cidade para se viver no mundo, né? Então, as pessoas, de fato, claro que Maringá tem uma imagem que corresponde, inclusive, à qualidade de vida dela, né? Não estou fazendo crítica aqui, te dizendo, olha, Maringá é um horror. Não é isso, né? É que o que aparece para o restante do Brasil é só essa parte boa, né? E as pessoas, de fato, estão em busca, né, dos Eldorados. Maringá já foi vendida pela companhia no primeiro momento como o Eldorado brasileiro e de fato é uma coisa que atrai, pô, uma cidade que, né, dá tudo certo, é muito legal e é bonita, um paisagismo fantástico, né? Então as pessoas realmente acreditam, né, no marketing, nesse chamado marketing urbano. Maringá investe bastante nesse marketing, né? De vez em quando estamos aí nas capas das revistas nacionais, etc. E fatalmente, né, só por isso ela já atrai, mas ela atrai também como toda cidade polo atrai, né? Por quê? É onde está, o dinamismo econômico está nas cidades médias e grandes, né? A gente aqui no Paraná, em 2010, né, nós tivemos 50% dos municípios do Paraná diminuíram os números absolutos de moradores. Né, você teve diminuição mesmo, apesar de a gente ter um crescimento vegetativo, nascer pessoas, mas você teve muita saída, né, porque os jovens estão saindo dos pequenos municípios com menos de 10 mil habitantes, principalmente, porque não tem emprego. Né, então eles já saem para estudar e muitas vezes não voltam, ou já saem direto em busca de emprego em outros lugares. Então, quer dizer, Maringá é uma cidade que é polo, que atrai. Né, que tem uma geração de empregos, né, razoável, tem um conjunto de investimentos econômicos, uma pujança econômica grande. E só isso já atrai. Né? Isso aliado a todo o marketing, né, que coloca a cidade como... Acabou de sair, né, uma segunda pesquisa que aponta Maringá como a melhor cidade para se viver no mundo. Nossa. Né? Não concordo com isso, inclusive. Mas principalmente por isso, porque né, nós temos que considerar que na sociedade, na cidade, no urbano maringaense, convive de tudo. Convive
o muito rico com o muito pobre, né? Convive o preto com o branco com o amarelo. Então, essa diversidade, ela não é ruim para o nosso mundo urbano, porque é a realidade, é o que existe, nós não podemos esconder a realidade. E Maringá faz muito isso, né? Então, com isso, às vezes os problemas verdadeiros não são enfrentados. O papo está muito bom, Ana, mas vamos para um rápido intervalo e logo mais voltamos, pessoal. Estamos apresentando Frente a Frente. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com mais um Frente a Frente e continuamos o papo com Ana, que é doutora e socióloga e professora, né, Ana? Sim. Ana, existe algum projeto em andamento no governo ou com vocês para retirar essas pessoas que vivem na rua? Olha, Leonardo, toda a nossa busca de conhecer esse problema, né, tem como objetivo ajudar a encontrar soluções, né? Mas, de fato, assim, nós como universidade, como núcleo de pesquisa, não temos como atuar efetivamente em relação aos problemas. O que a gente pode fazer é oferecer informações para todos os que atuam. E aqui em Maringá é muito legal. Nós temos uma rede, né, primeiro de entidades privadas, né? A maior parte delas vinculadas às igrejas, sejam as católicas, as pentecostais, evangélicas, né? A maioria das entidades são associadas às religiões e o poder público, né? Então, o que pode ser feito e tem que ser feito as entidades buscam, né, acolher essas pessoas. Tem muita gente, né, inclusive desses 357 com quem nós falamos, tem, quantos estão na rua? Tem 139 destes que estão na rua, mas tem 108 que estão acolhidos em alguma dessas entidades aqui de Maringá. Então, a gente tem uma rede, né? Nós temos as entidades que fazem sopa e distribuem para as pessoas à noite, né? Nós temos entidades, tem uma entidade que tem um banho, né? Tem um kit assim, bem legal, dois módulos com chuveiros, etc. Leva para a praça para as pessoas tomarem banho. Então, são soluções que melhoram, ajudam o cotidiano dessas pessoas, mas efetivamente o que precisa ser feito e quem tem que fazer é o poder público. Então, quais são os projetos? E aí, essa pesquisa tem contribuído, né, com a prefeitura, no sentido eu acho que de mostrar um pouco o que é que essas pessoas precisam, né? E aí, a prefeitura tem feito, no ano passado, por exemplo, ela criou chamado Comitê Intersetorial de Política para a População em Situação de Rua. Então, é muito legal, porque você reúne a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saúde, né, a própria SASC, a Secretaria de Segurança, a universidade, outras entidades, todas num comitê para pensar soluções. Então, tem várias coisas sendo costuradas aí. Mas, de fato, né, o que há de melhor e o que tem que ser feito, né? Porque, inclusive, quando a gente pergunta para essas 93% que querem sair da rua, né, o que você precisa para sair da rua? A primeira coisa que elas falam, qual é? Emprego. Então, tem um projeto de inserir as pessoas no mercado de trabalho é urgente, né? Tem até alguma iniciativa da prefeitura, porque, por exemplo, tem um projeto da prefeitura que chama Portal da Inclusão. O Portal da Inclusão é excelente, né? Você coloca a pessoa para morar numa casa, um grupo, tem um portal só aqui, com 10 homens vivendo numa casa, eles estão trabalhando, né? Eles estão fazendo cursos de capacitação, eles estão fazendo tratamento de saúde. Então, quer dizer, é isso que precisa fazer. Você precisa pegar o sujeito e reinseri-lo na sociedade. Né? Então, quem pode fazer principalmente o poder público. A
A gente tem visto as entidades atuam maravilhosamente bem em Maringá, né? Realmente Maringá tem uma rede associativa muito interessante. As pessoas têm muito boa vontade, né? As pessoas são extremamente caridosas, elas dão dinheiro elas dão dinheiro que o sujeito pede no semáforo, elas dão comida, enfim, as pessoas têm, né, um desejo de contribuir. Né? Só que essa ação pontual não insere a pessoa, não reinsere ela na sociedade. O que precisa são essas ações de longa duração. Então, né, na verdade, que tenha continuidade mesmo. E quem pode fazer isso é o poder público. Então, fazendo reinserção produtiva, arrumando trabalho para essas pessoas, fazerem por meio de convênios com empresas. Isso acontece, né? Isso está, né, acontecendo. Você precisa, o que não está acontecendo, moradia. Né? Essas pessoas precisam ter casa para morar. Ninguém vai conseguir lá na imobiliária XYZ comprar uma casa. Né? Quer dizer, essas pessoas estão absolutamente destituídas de qualquer possibilidade de adquirir, de pagar um aluguel. Então, aí a moradia tem que ser assegurada, não necessariamente com casa própria. Você não precisa dar uma casa própria para o sujeito, né? Logo, para todos que estão aí. Tem soluções que podem ser intermediárias até ele conseguir, né, entrar num cadastro e ser contemplado com uma moradia popular, etc., uma moradia social. Você tem o próprio portal, né, que é esse projeto da prefeitura. Você tem, além disso, aluguel social, é uma possibilidade, as chamadas repúblicas sociais. É muito legal, sabe? Tudo isso com a prefeitura. Sim, a prefeitura é que tem que fazer. Você tem hotel social, por exemplo, em Londres, a rainha mantém hotéis sociais, chamados hotéis sociais, para abrigar as pessoas que estão em situação de rua. E o interessante dos hotéis é que não tem, sabe, esse conjunto de regras muito rígidas, assim, funciona como hotel mesmo, né? O sujeito vai para lá, fica o quanto ele quer, sai a hora que ele quer, né? E é isso, tem que ter possibilidades desses sujeitos terem um lugar para ficar, né? Que seja, num primeiro momento, totalmente mantido pelo poder público, porque o sujeito não tem nenhuma condição de fazer, né, enquanto ele não tiver uma profissão, se capacitar, né, enquanto ele não tiver um emprego mais estável, é com isso que ele vai se emancipar da condição de rua. Né? Então, e saúde, né? Tem quase 50% com problemas de saúde, eles têm que ser tratados. Sim. Né? Então, enfim. Então já tem os fatores que levam as pessoas até a rua, já tem as condições, como retirar essas pessoas das ruas e o que a população pode fazer para agregar, para juntar o útil ao agradável, tá? Olha, eu acho que a população, ela tem que cobrar do poder público, que o poder público dê soluções efetivas. Né? Não dá para ser simplesmente preconceituoso, né? Porque, infelizmente, não estou generalizando aqui não, porque as próprias pessoas, a gente pergunta para elas assim, na rua, o que você acha que o maringaense pensa de vocês? Né? Eles dizem, olha, alguns são legais, né? Tratam a gente bem, mas a maioria acha que é um bando de vagabundo, viciado, perigosos, né? E não é isso. Na rua tem de tudo, assim como tem numa festa rave aí no final de semana agora próximo, entendeu? Tem, né, o sujeito que nunca se envolveu com nenhum tipo de criminalidade, né, mas tem lá o sujeito que está envolvido com os pequenos delitos, o tráfico está presente, né, no meio, assim como está presente lá no bairro onde eu moro. Então, quer dizer, né, você tem muitas condições, muitas situações, mas o que a população pode e deve fazer é não tratar com preconceito, não criminalizar todos como se fossem todos absolutamente desonestos e bandidos e perigosos, não é o caso. E eu acho que contribuir sim, né? Inclusive as prefeituras costumam fazer campanhas para não dar esmola. Eu e o pessoal da rua somos contra, né? Porque assim, eles não estão na rua para pedir dinheiro. Mas só que na rua, né? Na rua é uma questão de necessidade. Como disse um deles para mim, ele falou, professora, pedir dinheiro não é o objetivo de eu ir para a rua, é o último recurso. Né? Tem uma hora que não tem jeito, eu vou pedir dinheiro para as pessoas, até porque eu sei que as pessoas dão.
Então, se chegar um morador de rua até a mim pedindo dinheiro, muitas vezes as pessoas acabam achando, essa pessoa vai pegar esse morador, vai ir até uma boca de fumo comprar droga. Você acha que você tem que dar o dinheiro para ele ou você tem que ir até o mercado comprar um alimento para ele? Bom, o que você acha? Qual você que é o está caminho? perguntando para a pessoa errada. Porque eu estou convivendo muito com o pessoal em situação de rua. Então você tem que Eu dar o estou dinheiro. contaminada. Para mim, assim, você dá o dinheiro para o sujeito. Se E você ele não faz o que quiser ele dar quer. o dinheiro, você não dá. Né? É um direito que você tem. Eu, em geral, inclusive, não dou porque eu nunca tenho dinheiro na carteira. Só que, se eu tiver, eu dou. Porque não me importa, sabe, o que ele vai fazer com o dinheiro. Inclusive, muito provavelmente, ele vai comprar o corotinho, como que chama aquele corotinho de cachaça? Eles estão amando agora essa cachaça que vem naquele corotinho de plástico horroroso. Agora ela é colorida, saborizada, tem verde, azul, amarelo, vermelho. Né? Então, eles estão tomando muita cachaça agora, Uma dessas válvula aí de escape, coloridas. né? Não buscar mais as drogas. Ó, na rua, eu diria até, tem alguns deles que dizem isso. A única possibilidade de você ficar na rua é entorpecido pelo álcool, porque, e aí tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, um deles me falou um dia, falou, professora, pior do que viver na rua, só a morte. E eu acho isso também. Né? Porque, de fato, ali é o sujeito, ele está correndo riscos o tempo todo. A qualquer momento pode chegar alguém e agredi-lo. Né? Inclusive, eles apanham na rua, eles apanham da polícia. Né? A polícia militar é quem mais bate neles. Diminuiu bastante, felizmente, de 2015 até agora, né, diminuiu. Eles, inclusive, falam, a gente pergunta isso, eles sofrem violência física, 60% deles, em 2015, diz que apanhava na rua. Hoje, 37%. Então, diminuiu a agressão física, né? Mas eles ainda sofrem. Então, assim, eles estão correndo riscos de apanhar a qualquer momento, estão correndo riscos que a gente já viu. Alguém chega, joga álcool no sujeito, aqui perto do Parque do Engá. Jogou álcool em cima dele e botou fogo. Né? Ele está sendo humilhado o tempo inteiro. Mesmo que o sujeito nem olhe para ele, é uma forma, ele se sente humilhado. Né? Quer dizer, é uma condição muito perversa para alguém viver. Então, eu acho que o poder público e a população não pode atrapalhar a vida deles, pode ajudar, mas não faça nenhuma ação, sabe, não faça absolutamente nada para piorar a vida, que já é uma desgraça. Viver na rua é uma desgraça, sabe, não tem pior condição para uma pessoa. Mas doente. Não, se você estiver doente na sua casa, sabe, você está lá na rua doente. Né, nós já tivemos agora, inclusive, nós tivemos até que tomar um pouco de cuidado, porque teve um surto de um problema respiratório, esqueci o nome, mas é um problema grave na rua. Né, as pessoas estão comendo, sabe, em péssimas condições, elas podem tomar banho todos os dias no Centro Pop, no albergue, e elas têm ido, mas também, né, às vezes o sujeito não vai tomar banho, fica lá em péssimas condições de higiene, quer dizer, fedidos. Né? Se você não toma banho, está na rua, está sob sol intenso, você vai transpirar, vai ficar fedendo. Né? Então, quer dizer, é uma condição terrível. Né? Então, é preciso que as pessoas lidem com isso de forma, eu acho que a reconhecer o direito do sujeito, a reconhecê-lo como uma pessoa. Né? E, portanto, assim, o que a população deve fazer? Cobrar do poder público. O poder público tem, sim, a obrigação, pela lei, inclusive, desse país, a obrigação de emancipar esse sujeito, de tirá-lo da rua se ele quiser sair, de oferecer saúde para ele, moradia. Artigo 6º da Constituição, sabe? Os direitos sociais estão assegurados a todos nesse país. Professor, eu acredito que todas as dúvidas foram esclarecidas para o pessoal que estão assistindo o nosso programa. Eu quero agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por esclarecer todas essas questões que são envolvidas esses moradores de ruas, né? E uma futura entrevista, convidar a senhora também, tá? Muito bem, eu que tenho a agradecer. Foi um prazer, né, participar desse... Prazer é nosso. Frente a frente? Frente a frente. Frente a frente com você. Valeu, muito obrigada. Muito obrigado você. Pessoal, isso aí. Talvez a grande solidão vivida pelo morador de rua seja o lugar de indiferença que ele ocupa socialmente. Na nossa cultura, supostamente é a presença daquilo que é evitado, do perigo, do que é preciso manter distância. Mas
Na vida, nas ruas, tem um marcador de tempo diferente, definido pelas perdas, indiferenças ou pelo sofrimento. Esse foi o papo do Frente a Frente de hoje. Espero vocês até a próxima.